voltamos a falar sobre a situação do marco temporal que teve audiência de conciliação lá no STF. Mesmo com a desistência da articulação dos povos indígenas, a PIP, de participar da conciliação, os trabalhos seguirão e outras entidades poderão ser convidadas para os debates. Nós vamos entender como foi essa segunda audiência de conciliação com o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, o Marcelo Bertoni. Marcelo, seja bem-vindo, boa tarde para você. Bom, conta pra gente como foi essa reunião por lá. Tensa, eu sei que já foi. Agora, foi definida alguma coisa? Porque, pelo jeito, os representantes dos povos indígenas não estão a fim de conversa não, né? Infelizmente, eles deixaram a mesa de negociações, né? E que foi muito ruim naquele primeiro momento, porque a gente entende que é melhor sentar todos os atores, né, que precisam tentar resolver essa questão, e naquele momento a PIB resolveu deixar. Mas aí os trabalhos seguindo, estavam presentes ainda a FUNAI, os ministérios dos povos originários, né, e todas as outras representatividades de municípios, estados. E então os trabalhos seguiram, eles apresentaram uma minuta para nós com algumas propostas que a gente está analisando ainda, que vamos levar agora no dia 9 do 9, essas avaliações, que é uma conciliação talvez entre a lei que está vigente aí do marco temporal e a própria decisão do STF, apesar deles terem dito que o marco temporal não estaria na discussão, é uma convergência entre os dois caminhos para que se haja a pacificação no campo aí e que esses produtores saiam com essas áreas indenizadas, se for o caso deles saírem. Ô Marcelo, agora tem uma questão interessante, eu gostaria que você falasse também com a gente, que teve um bom senso do STF, até mesmo de colocar em pauta umas audiências de conciliação como essa, porque poderia muito bem ter feito o mesmo entendimento anterior, de ter colocado como uma lei inconstitucional e virar toda aquela bagunça que a gente estava vendo, principalmente para o lado do agronegócio. Então, o ponto legal é o STF trazer isso para o debate, ouvir todos os setores e buscar aí a melhor forma de fato conciliar tudo isso. O que o agronegócio oferece dentro desse cenário para o STF, também para os povos indígenas, que deixa eles assim tão inconformados a ponto de deixar uma reunião de conciliação como essa? Olha, uma das preocupações dos povos originários, e aí vem através de uma política que está sendo apresentada para ele pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário, é que os produtores não teriam direitos ao pagamento dessas áreas, porque como os direitos dos povos originários antecede qualquer título de negociação, e aí prejudicaria os produtores rurais, né? Eu sempre falo que não podemos resolver uma injustiça que é feita com os indígenas, criando outra injustiça com o produtor rural. Então, o único caminho que nós conseguimos visualizar para sair lá na frente, contemplando os dois lados, é o pagamento ao produtor. E isso nós temos discutido muito fervorosamente lá dentro, dizendo que o produtor precisa ser pago nessas áreas. Não foi esse produtor que criou este problema, foi um problema a nível de Estado e União, que foram titulados lá atrás. Tem títulos aí no meu estado de mais de 150 anos, aonde a gente precisa realmente sentar na mesa e negociar. E isso causa um problema para os povos originários, principalmente para a PIB, né, que ela entende que é uma perca de direito, entendendo que o esbulho seria o melhor caminho, né? Eu não preciso pagar a terra nua, pagaria só as benfeitorias. E esse é o caminho que estava sendo feito e que a gente precisa mudar isso, entendendo que o produtor precisa receber também, porque não é ele o culpado dessa situação. Sem dúvida nenhuma. Ô Marcelo, agora tem outro ponto também. Eu sempre trago isso para o debate e sobre esse assunto é a primeira vez que nós dois conversamos aqui no AgroMais. E eu sempre coloco o seguinte, com tanta terra da União, com tanto espaço para ser colocado, por que tem que ser aquela terra que está lá produzindo,
gerando renda e gerando emprego. Tem algum outro tipo de interesse, além de ter passado, os antepassados e tudo mais, terem convivido nessa terra? E por que isso agora está nessa disputa tão grande assim? Existe alguma coisa também relacionada a isso que fica no radar de vocês? Não, até então a gente entende que eles falam que eles precisam estar naquela região, mas ontem teve uma fala de um indígena dizendo que poderia ter desintrusão do produtor para outras regiões, né? Como a lei permite isso, e não só a lei, mas como a decisão do STF também faz essa mesma convergência, que a gente possa mudar. Houve uma proposta do nosso setor, onde a gente poderia também pegar os indígenas que, na fala dele ontem, ele disse que mesmo que seja entregue para ele essas áreas onde hoje é produção, ele gostaria de uma indenização pelo desmatamento que foi feito, pela terra ser nua, não ter mais árvore, não ter a mata. E aí a gente propôs, né, para a Junta de Conciliação que seja também apreciado essa proposta de repente, olha, as áreas onde tem produção ficaria com o produtor, e o indígena que tem a vontade de ter a terra nua de volta da forma que era de mata, a gente tem aí várias opções de lugares que a gente poderia remanejar para conseguir achar um consenso nessa questão. Entendendo que os dois, mais uma vez digo, os dois são vítimas de um processo que foi feito lá atrás pela União e que precisa ser resolvido. Pois é, e quando vocês colocam uma proposta como essa na mesa, que de fato é interessante e que beneficia os dois lados, aí é nesse momento que eles saem da reunião e que eles não aceitam? É nessa linha? Já tinham saído antes da mesa, né? Porque eles não queriam nenhum tipo de proposta. Eles não aceitam quando a gente fala que o produtor tem que ser indenizado, justa e prévia, não, indenização justa e prévia, e que ele continue produzindo até a hora que for paga essa indenização. E aí sim, esse produtor sair dessas terras, né? Então, desde essa primeira fala, dessa primeira conversa, eles não aceitam isso, né? Eles não concordam que os produtores sejam pagos. E também pediram várias vezes que a lei fosse suspensa, e que a gente entende que não é esse o caminho que vai trazer a paz no campo, né? Nós entendemos que a lei está vigente e que há essa discussão no STF justamente para conseguir conciliar esses dois poderes, tanto o STF como o Congresso, e que a gente saia lá na frente com ganhos para os dois lados. Mas desde o começo eles não queriam mais conversar. Para nós finalizarmos, Marcelo, então, mesmo com essa desistência da PIP, essas reuniões de conciliação, essas audiências vão continuar no STF, e outras entidades podem ser convidadas para debater esse tema, que de fato é importante, porque precisa aí de ter uma solução que não desagrade ninguém, claro que também não dê prejuízo para nenhuma das partes. Esse é o entendimento hoje do STF? O entendimento do STF é esse, sim, principalmente porque nós temos aí no nosso Brasil várias etnias que a própria PIB não representa. Ela representa um grupo de indígenas, acho que são cinco comunidades, e ela tem um grupo de outras comunidades, várias outras comunidades que não concordam com a posição da PIB. Então vai ser convidado, pelo que eu ouvi lá, que seria talvez convidados outras associações ou outras comunidades indígenas para sentar na mesa. Tá certo. E nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto e torcendo para que o entendimento seja feito o mais rápido possível, que nem os produtores merecem toda essa insegurança e têm o direito de trabalhar, e claro, os povos originários também têm direito à sua terra, mas também não pode atrapalhar aqueles que já estão ali há tanto tempo gerando renda e, claro, também empregos nessas regiões. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço o espaço, acho de extrema importância para esclarecer a população sobre essa questão. Obrigado. Até mais.